Olá, meus amores! A Pro está de volta com mais uma aula. Sabe o que a gente vai estudar hoje? Olha só, elementos da narrativa. Eu ia dizer elementos da comunicação, gente. Não, elementos da narrativa. Elementos da comunicação já estudou com outra série. Então, elementos da narrativa é importante porque a gente viu até o momento, a gente já estudou conto, crônica, a gente já estudou fábula. E relembrando para vocês, quando se fala em narrativa, vocês precisam saber que aí é a tipologia textual, é o tipo de texto. Então, quando a gente faz uma fábula, a gente está produzindo um gênero textual. Quando a gente faz um conto, a gente está produzindo um gênero textual. Quando a gente faz uma crônica ou um texto dissertativo, também a gente está produzindo o quê? Um gênero textual. Todos esses gêneros textuais, fábula, crônica, dissertação, conto, faz parte de quê? Pertence à tipologia, justamente, a tipologia da narrativa, ok? E toda essa tipologia da narrativa, ou seja, os gêneros textuais pertencendo à tipologia da narrativa, ele tem o que? A sua estrutura, os seus elementos. Então, vamos conhecer os elementos justamente da narrativa. Quais são eles? Então, vocês já ouviram falar na palavra enredo, nós sabemos também quem são os personagens, tempo, espaço e narrador, certo? Então, os elementos da narrativa são esses: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. E a gente vai ver agora a definição separadamente de cada um, certo? Mas, o que é mesmo o enredo? Gente, não é enredo de escola de samba não, certo? Enredo é justamente a história, é o contexto, é todo o seu conteúdo que você escreve. E definindo a palavra enredo, ou seja, essa parte da narrativa é o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Então, toda a história, o início, meio e fim, né? Tem o desenvolvimento, tem o início, o desenvolvimento e a conclusão. Nós vamos chamar o quê? De enredo. Lembrem-se sempre, enredo é o conteúdo, a própria história, certo? Dentro do enredo, o que a gente pode encontrar? Sempre, vocês já ouviram falar, né? A Pro, quando manda vocês fazer um conto, uma fábula, a Pro vai falar sempre num conflito, num clímax, vocês já ouviram falar nessas palavrinhas. A estrutura do enredo, que é o próprio texto, vem como? Vem a situação inicial, que dentro da situação inicial aparecem quem? O personagem e o que? Espaço são apresentados. Lá dentro da situação inicial, onde é apresentado os personagens e o que? O espaço, certo? O local onde vai acontecer a narrativa, o texto, a história. Estabelecimento de um conflito. Lembra o que é um conflito, gente? Então, conflito surge em uma situação a ser resolvida. Então, o conflito é justamente a situação que se gera no início do texto. Seja da fábula, seja do conto, seja da crônica, vai surgir o que? Uma situação, certo? Que com o passar do tempo, ou seja, com o passar da história, vai ter que ser resolvida, não é isso? Então, conflito, lembre sempre, o conflito ele surge no início do texto, seja ele conto, seja ele crônica, seja ele o que? Fábula, e que depois vai ter que ser resolvido. Então, é a situação, o problema que surge no início do texto. Também nós temos o que? O desenvolvimento, que no desenvolvimento é justamente a busca de solução de quem? Do problema que foi gerado no início, que é o conflito. Então, no desenvolvimento se busca soluções para que o conflito seja resolvido. E temos o que? Depois do desenvolvimento, antes de chegar no final, no desfecho, na conclusão, esse conflito passa por um clímax, que é o quê? Que é o ponto de maior tensão da narrativa, ou seja, é onde o conflito ele se torna bem mais complicado. O clímax é a parte de complicação do conflito que foi gerado no início do texto, certo? E por último,
disso dentro do enredo. Lembre-se que tudo isso aqui é a estrutura lá do seu textinho, da sua história dentro do enredo. Por último vem o desfecho. Desfecho que é o que? Final, a conclusão. Que dentro desse desfecho tem a solução de quem? Do que foi gerado lá no início, que é chamado de conflito, certo? Mas também nos elementos da narrativa nós vamos ter personagens. Quem são os personagens? São pessoas ou seres que o quê? Que desempenham ações dentro da história. Então os personagens são esses, certo? Mas dentro dos personagens nós vamos encontrar os chamados personagens principais e os chamados personagens secundários, certo? Que dentro desses personagens principais a gente vai encontrar quem? Dentro dos personagens principais são dois tipos, ó. Nós temos o protagonista e antagonista. Gente, quem é que sabe o que é protagonista e o que é antagonista, certo? O protagonista é aquele identificado como herói ou heroína, certo? Aquele que nós chamamos de mocinho da história. E antagonista é justamente o oposto do protagonista. É aquele considerado o quê? O vilão da história. Então, antagonista e protagonista está dentro de quê? Dos personagens principais. Então, vamos ver agora quem é que está dentro dos personagens secundários. Personagens principais, nós sabemos que participa quem? Antagonista e protagonista. Já nos secundários, quem vai participar, como é que se classifica esses personagens? Coadjuvantes e figurativos. Quem são esses personagens coadjuvantes? Então, ó, resumindo para vocês, os personagens coadjuvantes são justamente aqueles que ajudam os personagens principais. Então, participa da história ajudando os personagens principais. Estão sempre ali juntinho dos personagens principais. Já os figurinistas, ou os figurativos, figurinistas não, gente, figurativos, são os personagens com pouca ou nenhuma importância dentro da história. Então, esses figurativos só aparecem ali, às vezes não tem nem fala, só passa a ver na história, no texto, no filme, eles são chamados de figurativos. Então, lembre, dentro dos personagens principais eu tenho dois tipos, que são quem? Protagonista e antagonista. Dentro dos secundários eu vou ter quem? Os coadjuvantes e os figurativos. Coadjuvantes está sempre presente ali junto, ajudando quem? Os personagens principais. Os figurativos, eles não têm tanta importância, às vezes nem a fala tem na produção ou no texto, ok? Vamos ver agora, falando sobre mais um elemento da narrativa, que é quem? O espaço. Todo mundo sabe que o espaço é o quê? O local, o lugar em que a história é contada. Lugar em que ocorre a narrativa, ocorre os fatos, ou seja, todo o enredo ali tem que ter o espaçozinho que você tem que contar onde é que está sendo apresentado. Temos também, gente, o tempo. O tempo pode ser definido como duração da ação. Então, toda a história acontece, tem início, meio e fim, e ali tem que ter o tempo. Se é certo dia, sempre marcado o tempo por expressões certo dia, na manhã de domingo, ok? E temos também o narrador, certo? Que o narrador é quem? É a voz que fala, né? Que conta a história. E esse narrador nós temos 3 tipos. Bem que a gente usa mais só 2, né? A gente usa muito 2, mas são 3 tipos de narradores. Vamos ver agora. Primeiro narrador, que vocês também já sabem, narrador personagem, certo? O narrador personagem, como o próprio nome já diz, ele conta e participa da história. É quem conta a história, ao qual ele também é participante. Gente, e quando se trata de narrador personagem, vocês vão ouvir falar em relação à tipologia da narrativa em foco narrativo. Quando vocês ouvirem falar na palavra o que é foco narrativo? Nas atividades de vocês pedem. Encontre o foco narrativo do texto acima, do texto abaixo. Então, gente, lembrem sempre, foco narrativo é você identificar a pessoa do discurso. Falando de discurso, a gente vai já ver também um pouquinho sobre a tipologia do discurso. Então, foco narrativo
é justamente você dizer que, como o narrador é personagem, ele é o quê? Está em primeira pessoa. Seja essa primeira pessoa do singular, no caso eu, ou seja essa primeira pessoa do plural, nós, certo? Então lembre-se, foco narrativo é você informar a pessoa do discurso, se é eu ou se é nós, se é primeira ou se é terceira, porque na narrativa nós vamos encontrar o foco narrativo nessas duas pessoas do discurso, primeira ou terceira, nunca em segunda, certo? Então, foco narrativo do narrador personagem é sempre primeira pessoa, seja do singular ou do plural. Temos também o narrador observador, e o narrador observador é quem? É o que conta a história como alguém que só observa, né? Que só sabe, tem as informações, presenciou, talvez, né? Então, quem observa e conta a história chama-se narrador observador. E qual é o foco narrativo quando eu tenho um narrador observador, gente? O foco narrativo vai ser o quê? Terceira pessoa. Que essa terceira pessoa do discurso está se referindo a quem? A ele ou a ela, ou então a eles ou a elas, certo? Pode ser singular ou plural. Por último, nós temos o tipo de narrador chamado de narrador onisciente, certo? Vocês têm sempre, assim, diariamente a gente convive muito com o tipo de narrador, personagem e observador. Esse aqui não é tão comum a gente estudar, mas existe esse tipo de narrador, que é o narrador onisciente. E o que é o narrador onisciente? É aquele que conhece toda a história e também conhece até as atitudes da personagem, certo? O foco narrativo do narrador onisciente, ele vai ser também em terceira pessoa, ok? Vamos ver agora, ó, que a gente falou lá em pessoas do discurso, que no caso eu, tu, ele, nós, vós e ele, a gente falou em discurso. A gente vai ver que na narrativa também aparecem os tipos de discurso. Então, quais são os tipos de discurso? Vejam só, há 3 tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e também temos o chamado discurso indireto livre, certo? E a gente vai ver e exemplificar cada um desses discursos. O primeiro discurso é o discurso direto. O que é, você escrever um texto usando o discurso direto. Gente, eu sempre digo para vocês que o que marca o discurso direto são essas pontuaçõezinhas aqui, ó. Travessão, 2 pontos e aspas. Por quê? Porque no discurso direto há um diálogo. A personagem, a pessoa em que vai indicar a fala, certo? Então, a fala de um personagem ela é sempre indicada por travessão e por aspas, ok? O discurso direto, a fala do personagem é reproduzida integralmente, sendo essa fala representada pelas marcas de quê? 2 pontos, travessão e aspas, ok? Então, no discurso direto, a fala do personagem ela é reproduzida fielmente, integralmente, certo? Quantas vezes vocês já assistiram o jornal e já não ouviram da voz do apresentador do jornal quando diz que alguém vai falar, vai indicar a fala de um político, por exemplo, aí ele diz, abre aspas, porque ali não é a fala do apresentador, ele vai falar o que o político falou. Então, ali ele tem que reproduzir a fala, então ele tem que mostrar que não é a fala dele, é a fala de outra pessoa. Então, ele mostra aqui, abre aspas, aí fala o que a pessoa disse e depois fecha aspas. Então, lembre-se, sempre para indicar a voz do personagem, você tem que usar no discurso direto ou travessão ou as aspas. E no discurso direto, vem os 2 pontos, por quê? Porque sempre no discurso direto vai ter um verbo, certo? Que vai indicar que esse verbo vai estar sempre no pretérito, que é passado. Observe aqui, ó, quando eu digo, Malu entrou na sala e perguntou. Esse verbo perguntou é verbo de elocução, certo? Então, aí perguntou, ok? 2 pontos. O que foi que Malu perguntou?
pessoal, aí, não, posso almoçar com vocês, que está aqui, posso almoçar com vocês. Observe que, para indicar a fala de Malu, eu indiquei com travessão. Antes da fala de Malu vir, foi indicado o quê? 2 pontos, certo? Para indicar que Malu já vai, a fala de Malu vai ser apresentada. Tem o travessão e aqui eu usei o discurso direto, certo? Vamos ver agora, gente, o discurso indireto. No discurso indireto, a fala do personagem ela é reproduzida por quem? Pelo narrador, mas essa reprodução ele não vai utilizar nem os 2 pontos, nem o travessão e nem também as aspas. Ele vai falar pela personagem. Observe aqui, ó, a mesma fala, o mesmo textozinho da fala do exemplo anterior que eu coloquei. Malu entrou na sala e perguntou, foi que Malu perguntou, pessoal, posso almoçar com vocês? Então, eu transformei esse discurso direto em um discurso indireto. No caso, o narrador foi reproduzir a fala de Malu sem que usasse as marcas do discurso direto. Que ficou como é que eu transformei essa fala do discurso direto em discurso indireto? Ficou da seguinte forma. Ao entrar na sala, Malu perguntou se podia almoçar com eles. Então, eu reproduzi o que Malu tinha falado. É a mesma coisa quando tem um colega na sala que fez alguma coisa com outro colega, a professora não estava presente, aí tem um coleguinha que vai chegar, pois fulano disse isso com outra pessoa. Então, aquele que está me contando a história é o narrador, ou seja, está usando o discurso, indireto, porque ele está me mostrando o que o coleguinha disse com outro colega, certo? Então, nós temos o discurso direto, que é marcado pela pontuação travessão, 2 pontos e aspas. Temos o discurso indireto, que não tem essas marcas de pontuação. E, por último, nós temos o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é como assim? Então, ele é considerado um pouquinho mais complicado de você entender. Por quê? Porque justamente o discurso indireto livre, ele mistura a fala do personagem com a fala do narrador. Lá dentro do texto, vejamos aqui, ó, o despertador tocou um pouco mais cedo, certo? Vamos lá, sei que consigo. Observe que aqui eu tenho a fala de um narrador, quando está contando que o despertador tocou mais cedo, mas misturou-se a fala de quem? Da personagem. Então, o discurso indireto, ele se mistura a fala do narrador com a fala do personagem. Então, lembrem-se, quais são os elementos da narrativa? Nós temos enredo, personagem, espaço, tempo e narrador. Estudando o narrador, o elemento narrador, a gente vai estudar 3 tipos de narradores. Narrador narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. E a gente estudou também os tipos de discurso que pode aparecer em um texto, que são 3 também. Quais são eles? Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. E não esqueçam nunca quem é o enredo da narrativa, quem é o clímax e quem é o conflito. Qualquer coisa, qualquer dúvida, volte ao vídeo e assistam novamente, ok? Um beijo a todos e fiquem com Deus.